É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueira com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o amor. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao podcast do Instituto Hugo de São Vítor. Vocês veem que hoje eu não estou acompanhado dos meus dois colegas aqui, professor Mário e professor Eduardo, mas sim com, eu não posso dizer, família Caminha, esse é né? Então, senhoras e senhores, Marcelo Caminha, Maria Alice, Marcelo Caminha Filho, por favor, batam palmas aí em casa, olha só, não é? Então, 20 de setembro, Dia do Gaúcho, feriado nacional, eu digo, o pessoal já fica bravo, né? Mas, olha, muito obrigado aí pela presença aqui. Nós fazemos esse podcast no 20 de setembro, saímos totalmente dos nossos temas, a gente falando aí de cultura clássica, educação, artes liberais, educação da Idade Média, sistema político da Grécia Antiga, não sei o que, a gente simplesmente para e faz um feriado. Faz um feriado e no 20 de setembro a gente só fala de Rio Grande do Sul, não é? Então, assim, tudo isso para dizer só muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, não é? Eu queria primeiro
para começar a nossa conversa, ouvir de vocês, não é? Que são gaúchos de verdade, não como nós aqui de Porto Alegre, que é gauchão de apartamento, assim, não é? Então, não, até churrasco na air fryer eu já fiz, então eu né, não tenho desculpa para não ser gaúcho de apartamento, nem piochado eu tô, não é? Então, vamos lá. Por favor, nós temos aqui gente realmente da fronteira, certo? A gente tem gaúcho de verdade, e isso não é todo dia, né? Então, por favor. Bom, Clístenes, a gente agradece aí vocês abrirem as portas para nós, nos escolherem para estar aqui neste 20 de setembro. Muito feliz em poder participar aqui desse podcast, desse trabalho que a gente admira tanto. Então, 20 de setembro para nós é um dia de muita festa, para celebrar os feitos e as façanhas dos nossos antepassados, para celebrar a cultura gaúcha como um todo e os símbolos do nosso estado, da nossa cultura. A gente vem aqui trazendo Celso ao Sul para começar, essa canção que embalou esse momento frágil pelo qual a gente passou esse ano, pela enchente de maio, e trazendo essa esperança que todos nós carregamos dentro do peito de um lugar para viver sem chorar, que sempre foi, sempre será o Rio Grande do Sul. Então, nesse momento de reconstrução, esse 20 de setembro, com certeza, é sentido bem diferente, né? Quero dar o meu buenas aqui também para o pessoal que está nos assistindo aqui. Um feliz Dia do Gaúcho para todos os amigos que estão nos assistindo. Feliz dia, assim que a gente diz, né? Feliz Dia do Gaúcho. Dia do Gaúcho. Este 20 de setembro, que é a nossa... Não que os outros dias do ano não sejam do Pois Gaúcho. Pois então, é que começou com um dia só, depois teve a Semana Farroupilha, que era uma semana, agora já um mês. Festejos Farroupilhas, que é quase um mês, e daqui a pouco é o ano todo, né? Começou no final de agosto. Mas a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam o gauchismo, a gente chama assim, né, como uma forma de um jeito de ser, acima de tudo, algo que já remonta a mais de 400 anos aqui nas nossas províncias do sul do mundo, começando principalmente pela região pampeana, da Argentina, do Uruguai, e chegando até o Rio Grande do Sul também. Este habitante do campo, que tem como seu companheiro o cachorro, o cavalo e o violão. Né? E a China, de vez em quando. Né? É assim, né? O gaúcho só homem, né? Um tipo social masculino. Né? E daí a gente pode... Obviamente que não é momento para isso aqui, não, mas a gente pode é um momento, expandir para algumas reflexões, né? A respeito de o que significa o Dia do Gaúcho. Está no lugar certo para reflexões. Porque a Alice falou muito bem falado, a Maria Alice falou muito bem falado, que é um dia de comemoração, mas também é um dia de reflexões para nós gaúchos, principalmente nós que somos, de certa forma, bastante provincianos, assim, com a nossa cultura, né? Somos até bairristas, né? Como não dá para deixar de lado essa palavra, porque somos mesmo, e o quanto nós precisamos... Não digo que a gente vai mudar isso aí, porque isso está meio que no nosso sangue, mas, no mínimo, abrir as porteiras para que outras culturas, outros sistemas diferentes, outras diferenças venham para cá, né, para habitar conosco esse conjunto do gauchismo. Muito bem. Pode passar ali para o Marcelinho, na verdade, né? Então, para a gente conseguir diferenciar, eu perguntei antes assim, como é que se diferenciava, mas é interessante isso, né? Porque dentro desses nossos feriados em que nós fazemos esse podcast no 20 de setembro, a minha explicação, e eu faço questão de repeti-la, já repeti em alguns outros lugares, né? Eu tive uma vez lá com o Mano Lima e tal, gravando também podcast para o Brasil Paralelo e tal, declamando pajada e tudo isso. Eu digo assim, não, esse é um convite, na verdade, para que outros estados, regiões do Brasil façam o mesmo, assim. Eu digo, o que é ser brasileiro, no fundo, é ser bairrista. E o baiano, ele concorda comigo, o pernambucano, ele concorda. Eu sou brasileiro, a minha expressão é ser 100% baiano. E isso é ser brasileiro, né? Ser 100% pernambucano é ser brasileiro e assim por diante. Então, é um convite, assim, né? Valorizem. E quando eu tive no aniversário de São Paulo, comemorando 450 anos da cidade de São Paulo,
eu fui lá dar uma palestra sobre a cidade de São Paulo, né? Fui convidado por um instituto cultural. Eu disse, mas a primeira coisa é uma vergonha, vocês convidaram um gaúcho para dar uma palestra aqui. Mas o meu convite, o que eu acho que tenho a oferecer é que vocês façam com a cultura de São Paulo, que é riquíssima, a cultura dos bandeirantes e a própria fundação gloriosa de São Paulo, com o Padre Anchieta, né? São José de Anchieta e tudo. Isso é tão rico, vocês têm que agora só nos imitar nesse bairrismo todo né? E ser aferrados apegados a esse apego todo à própria terra, né? Temos de ser regional. Muito bem. Não, mas Marcelinho, por favor, por favor. Felicitações pelo Dia do Gaúcho a todos os gaúchos e gaúchos de sangue, gaúchos não de sangue, mas de espírito. Tem vários. Estamos assistindo aqui. Um abraço para o nosso ex-aluno João Ortega, que era nascido na Paraíba, mora em Brasília, mas é torcedor do Grêmio e um grande conhecedor de música gaúcha e só via música... exatamente, né? Nesse flagelo que a gente passou aí em maio, né, eu vi muitos colegas, músicos, amigos, que não tinham muita relação com a música gaúcha, com a cultura gaúcha, terem isso aflorado, sabe? E então, um amigo meu, saxofonista, cara, me convidou para tocar esses dias. Cara, vamos tocar um repertório gaúcho, tocar algumas músicas aqui do Rio Grande do Sul. Comecei a ouvir agora, tô apaixonado. Então, é difícil falar isso, né? Mas às vezes essas coisas ruins que vêm para um povo, assim, faz a gente nos juntar, olhar tudo que a gente tem de bonito, olhar nossas semelhanças e se apegar nisso, né, para passar pelas dificuldades. Então, esse Dia do Gaúcho está comemorando isso também. Muito bem. Depois eu vou querer um mate, porque eu tô louco com essa bomba, com uma clave de Fá, eu como barítono, né, assim, vi que tem uma clave de Fá, assim, eu digo, não, olha, eu preciso arrumar uma dessas também. Vai te energizar. Exato, não, depois eu tenho que fazer uma... Cuidado. Exato, né? Já tá tarde da noite, vamos ver que horas eu vou dormir, assim, né? Mas, não, eu sou fã da Pura Folha mesmo. Não, eu queria, então, primeiro dizer, vocês, a Maria Alice é de Livramento, né? Santana do Livramento, e vocês são de Bagé, os dois, né? Mas já aqui na capital Caramuru, como diz o meu amigo Brodbeck, né? Rafael Brodbeck, porque ele é de Piratini, quer dizer, mora em Piratini, delegado de Piratini, ele diz, não, a capital mesmo é aqui em Piratini, a de vocês é a capital Caramuru, né? A capital Farroupilha é Piratini. Mas Bagé, eu queria ouvir um pouco, primeiro de Bagé e depois eu queria ouvir um pouco de Santana do Livramento, assim, do coração mesmo, não precisa dar uma aula de história, nem nada, se quiser dar aula de história também, né? Bagé é uma cidade, hoje ela não é mais limite de fronteira com o Uruguai, que ela já foi uma época, hoje temos a cidade de Aceguá ali, mas uma cidade que, dentro do que nós estamos falando aqui, é um manancial cultural muito grande, onde em todas as épocas surgiram grandes artistas de todas as áreas, né? Em Bagé, vamos citar alguns aqui, o Luiz Coronel, o próprio Leonardo, autor da Celso ao Sul Terra e Cor, natural de Bagé. E aí o pessoal dava... Marcelo Caminho, o pessoal deve estar louco. Marcelo Caminho, Luiz Coronel, Leonardo, que eu fosse Marcelo dizer Caminho. isso, né? Pronto, não precisa dizer mais, mas Exato. tem muitos mais, né, tia? Marcelo Caminha Filho, que é bagense também, e é uma cidade muito cultural, como cultural é toda a nossa fronteira, principalmente pela influência da música folclórica argentina e uruguaia, que nós temos nas fronteiras, nas cidades de fronteira, os teatros, né, que foram lá na metade do século XX feitos para abrigarem a passada de orquestras, de tangueiros, né, que vinham para Porto Alegre, para São Paulo. Então, esses municípios têm essa tradição de ter essa cultura muito forte. O Jaguarão tem um teatro muito lindo, Bagé não tem mais, infelizmente, mas o Itaqui tem um teatro muito lindo, acho que Livramento não tem também, né? Dos antigos que eu digo, né? Mas então nós temos essa veia cultural muito forte, muito arraigada a nós assim, e essa questão do apego à terra, do apego às coisas do chão, às coisas da região, que eu acho que isso, dentro do que nós falávamos do contexto do que é cultivar o gauchismo, para mim esse no meu entender, esse é o fator principal, é buscar as origens dentro da natureza, dentro do ecossistema que nós nos encontramos, né, e buscar o bom disso tudo aí,
né, dessa interação toda aí com as culturas, né? Muito bem, Livramento. Bom, vamos para Livramento. Isso é importante falar também de Livramento, porque o pessoal não tem ideia. Quando eu vou lá em Minas Gerais, né, que é no meio do Brasil, assim, no coração do Brasil, ou no Nordeste, eu digo assim, cara, tá, mas aí como é que faz a fronteira? Não, é que não tem fronteira. Não tem fronteira. Certo? Tu quer ter uma experiência de viver num lugar... É uma fronteira que mais une do que divide. Exatamente, né? E aí tu fica brincando, assim. Um pezinho lá e outro aqui. Brasil, todo mundo, tu vai ali, tem gente tirando foto ali, fazendo a brincadeira de botar um pé em cada país, não é? Mas, por favor, Mas Livramento. então, Livramento, realmente nós temos essa divisa que nada aparta, lá com Rivera, no Uruguai, e chega a ser algo místico, assim, as linhas imaginárias que nos dividem. Levou anos para ter as demarcações dos marcos lá no Largo Agulino Andrade, o obelisco da praça. E antigamente a Praça Internacional ela era um areial, el arenal. E ali moravam pessoas, se acampavam, moravam comerciantes, ciganos e chamavam de Tierra de Nadie. Até que anos depois, então, foi construída a Praça Internacional, foi delimitado as cidades, que lado que era Livramento, que lado que era Rivera, até aqui é Rivera, até aqui é Livramento. O obelisco, então, foi doado pela maçonaria, tem muitos elementos da maçonaria lá no obelisco, da Fronteira da Paz, e assim se cria essa fronteira que é muito única, porque a gente tem um translado livre para o outro lado e eles para o nosso lado. Então, o nosso dialeto é diferente, o nosso vestir, os nossos costumes, todos os nossos hábitos são muito únicos, específicos daquele local. O doble chapa, o que é ser doble chapa? Isso é legal de dizer. Então, o doble chapa, ele é aquela pessoa que é filho de mãe brasileira e pai uruguaio, ou pai brasileiro e mãe uruguaia. Ou aquela pessoa que, então, é brasileira, mas foi lá nascer no Uruguai. Então, mas esse é o teu caso, assim, como é que... O meu caso é de descendência. Eu tenho um tataravô uruguaio. E do lado da minha mãe também, outra trisavó. Na prática são doble chapa. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Sim, E exatamente, o Marcelinho mas, por exemplo, tocou... eu conheci muita gente que frequentava escola de um lado e enfim, na tua vida... Tive muitos colegas uruguaios, assim como muitos amigos brasileiros estudando lá no Teresiano do Uruguai. Eu estudava no Colégio Santa Teresa de Jesus e lá em Rivera tinha o Teresiano. Então, era um intercâmbio muito legal, inclusive, lembrando agora, a gente fez um passeio para apresentar trabalhos lá na escola em Rivera. E é engraçado, eu tive uma colega uruguaia que ela veio estudar lá no Santa Teresa e ela não se adaptou à disciplina de história. Ela chegou a escrever as páginas de um capítulo inteiro do livro de história no caderno para ver se conseguia passar na disciplina e não conseguiu realmente, porque eles não têm contato nenhum, apesar da nossa proximidade. Sim. Mas então ela tinha que rever toda a história do Brasil e ela não sabia o que vinha antes, sabe? Ela chegou no 8º ano ali. A Cisplatina ela sabia por um outro lado. Exato, isso por um aí seria muito lado. Legal, assim, né? Inclusive, nas cidades de fronteira devia ter um estudo da história do Uruguai para nós e da nossa história para eles, né? Para facilitar esse intercâmbio ainda mais. Mas explicando o doble chapa, então, o doble é de duplo. E o chapa são das placas dos carros. Porque antigamente, para transitar livremente entre Uruguai e Brasil, se tinha 2 placas nos carros. Para chegar lá na fronteira e não ter problema, pode cruzar, loucura. Vem para cá. Por isso que ficou o doble chapa. Muito bom. Pô, não imaginaria, eu achava que era chapa, sei lá, doble chapa qualquer coisa, mas acho que a chapa, a placa. Isso aí. Eu tava falando pra ti que eu tenho estudado espanhol agora, desde que a gente começou a namorar e casamos, tive que estudar espanhol pra acompanhar a moça aqui, né? Claro, e aí, explicando pra ela tudo. Mas ela faz mais ou menos como o padre Antônio Vieira fazia no sermão, assim. Ele falava em latim e depois explicava o que dizia em português, né? Ela fala um negócio em espanhol, depois explica em português. Ela faz isso o tempo todo. E aí tive que começar a estudar, e aí tô na imersão ali, tenho seguido jornais do Uruguai para ouvir, para aprender a língua, aprender o acento, né? Aprender...
E aí falando tudo isso pra ti não precisa, tu cresceu indo pra lá e pra cá, cresceu ouvindo as duas línguas, então não precisa fazer esforço, não tem nem graça, né? Não, muito bem. Não, muito legal. Bom, sobre isso, a gente podia ouvir uma música em espanhol, daí não precisa ser uruguaia, pode ser argentina também. Podemos? Ou colombiana, pode ser qualquer Olha aí. coisa. Se houver alguma no repertório, eu tô pedindo música que eu não combinei com eles, isso é sacanagem mesmo, assim, né? Ah, boa! Uma boa pedida. Vamos fazer baixo e voz aqui, pedir licença pro meu sogro. Tá. Não, por favor. Vamos. Hijo de algún confín de la llanura, abierta elemental casi secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de cerviz oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en reyetas de braja y cava, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue perdiendo todo. Hoy es polvo de tiempo y de planeta, nombres no quedan, pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida, fue el que cruzó la heroica cordillera, fue soldado de Urquiza o de Rivera, lo mismo da, fue el que mató la brida. Dios le quedaba lejos. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no comprende súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron. En los azares de la montanera murió por el color de una divisa. Fue el que no pidió nada, ni siquiera la gloria que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Nunca dijo soy gaucho, fue su suerte, no imagina la suerte de nosotros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte. Nunca dijo soy gaucho, fue su suerte, no imagina la suerte de nosotros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte. Gracias. Muito bem. De novo o nome da música? El Gaucho. El Esse é um Gaucho. poema de Jorge Luis Borges, musicado por Pedro Aznar, que é um baixista. Ah, então, olha aqui, ó, pelo amor de Deus, cara. Onde mais vocês vão ouvir Borges, certo? Eu peço perdão, mas eu tive que pegar uma colinha aqui. Não. Acertar o Borges. Né?
Colinha é liberado aqui. Aqui na nossa escola é liberado cola, porque mesmo assim o pessoal não consegue fazer as provas às vezes e tal, né? Se o sujeito estudou, se ele não estudou, não adianta cola e tal. Assim, quando estuda, a cola vale. Muito bem. Bom, falamos aí de... Eu queria, né, que a gente trouxesse alguma coisa de música mesmo, assim, né, de onde vem essa... Movimento nativista. Não, eu queria mais os elementos musicais mesmo, né? Isso aí é muito interessante. A gente vê sombras disso assim na Península Ibérica, mas o ritmo, essa harmonia, o próprio uso dos instrumentos, assim, né? Que a gente usa violão, acordeão, né, cordiona e tantas e bombo legueiro e tal, né? E isso aqui no Rio Grande do Sul praticamente, né, a gente não consegue enxergar da capital uma continuidade nisso. A gente em Porto Alegre a gente olha e vê assim, bom, de repente começou a ter aqui o CTG 35 e tal, e de repente um porto-alegrense viu alguém de bombacha e perguntou, ué, mas o que é isso, né? E sendo que essas coisas elas né, nem sempre estiveram na mídia, nem sempre se ouviu música gaúcha no rádio, não era uma coisa comercializada, assim, houve um certo momento onde isso passa a acontecer com altos e baixos, né? Então, assim, bom, daí tem explosão de Teixeirinha no Brasil todo, e aí todo mundo passa a saber que no Rio Grande do Sul tinha música, antes disso ninguém sabia, não é? Mas queria ouvir, né, Marcelo, assim, baseado nos teus conhecimentos, não precisa dar aula, como eu digo assim, né? Como é que tu reconstitui isso para ti mesmo, né? Tu fazendo parte disso atualmente, como é que qual é essa tradição da qual tu fazes parte? Pois assim? então, eu venho do movimento nativista, né? Isso que nós falamos aqui, que é um movimento musical que surge em 1971, com a Califórnia da Canção Nativa, o primeiro festival, e que foi uma repaginada, vamos dizer assim, no que vinha se fazendo musicalmente no Rio Grande do Sul. Mas a gente pode buscar, pelo que se sabe, assim, os primórdios disso tudo, lá em 1860 e poucos ainda, né? Com o famoso Partenon literário aqui em Porto Alegre, onde um determinado grupo... Em plena Guerra do Paraguai, né? A coisa exatamente. Apolinário Porto Alegre, inclusive, o líder desse grupo que buscava já os elementos rurais, muito parcos ainda que nós tínhamos, né? O negócio é que o José de Alencar, ele escreveu o livro O Gaúcho, né? Que o pessoal não lê porque é José de Alencar. É difícil mesmo, certo? Então, e o José de Alencar é cearense, nunca tinha pisado aqui, nunca pisou, né? Ele ouviu falar e foi juntando elementos, né, para escrever uma história que se passasse na Revolução, que havia pouco tempo que havia acontecido, a Revolução Farroupilha, mas os gaúchos, com a Guerra do Paraguai, tinham se espalhado pelo Brasil, né? E o Apolinário Porto Alegre, ele lê aquilo do José de Alencar, que já era um romancista consagrado, e diz, não, isso aqui não tem nada a ver com gaúcho, ele escreve o vaquiano, não é? Sim. E aí já no título ninguém entendeu nada, porque o que é o vaquiano? Né? Vaquiano é vaqueiro, não é vaquiano que se diz, não, vaqueiro é uma coisa, vaquiano é outra. Vaquiano é um boi, não é o homem que tal, né? Então, o vaquiano seria o conhecedor dos caminhos, né? Exatamente. Né? E depois ali, logo na virada do século ali, com Simões Lopes Neto, né? Que também já dá Exato. Um pouco mais, já aprofunda um pouco mais. Aí no século XX ali já tem Cezimbra Jacques, já tem vários outros ali nos anos 20. Mas, enfim, voltando mais para nós aqui, que é o que mais nos importa no momento, eu falava do nativismo, né? Que começa em 1971, num dezembro de 71, com a primeira Califórnia da Canção Nativa. Uruguaiana, né? E traz esse sentimento nativista. Né? Ele semeia esse sentimento nativista, institui em nós que eu digo, nós urbanos, né? Porque o tradicionalismo já se encontra, nesse período dos anos 70, já se encontra, porque começa em 1948, abril de 1948, com aquele grupo dos 8 aqui em Porto Alegre e tal, né? Mas o nativismo vem trazer uma visão diferente do nosso sentimento de gauchismo, aquele sentimento propriamente dito,
não do cultivo às tradições, mas do apego às origens, que são coisas diferentes. Claro, né? claro. Eu cultivar, boto o chapéu, o lenço, é diferente. Eu ter um apego às minhas origens de família, de espaço geográfico, né? E o nativismo nos traz isso. Né? O Barbosa Lessa, reflete Sim. dessa forma bastante no livro Nativismo, que é um livro dele muito bacana, muito importante, que fala o retrato do nativismo gaúcho. Sim. E, enfim, trazendo mais para a nossa atualidade, nós temos hoje aí os mais de 50 festivais acontecendo ao longo do ano, né? Das mais variadas regiões geográficas do Rio Grande, mais variadas regiões culturais do Rio Grande, litoral, fronteira, serra, missões, região central. E está todo fim de semana se renovando, porque os festivais, no nosso formato deles aqui, são 50, são festivais. Fechou o ano. São festivais com concorrência e o que produz essa proliferação imensa, essa produção imensa de músicas que nós temos aqui, porque quando a gente faz uma triagem de um festival, que a gente chama, nós recebemos 600, 700 músicas para tirar 20, 12, Imagina. 15. O que faz com que seja assim é que as músicas não podem participar, uma música só pode participar num festival no momento que ela foi premiada, que ela entrou para a final, ela já não vale mais. Sim. Então isso tem um lado bom e um lado ruim, vamos dizer assim, porque é necessária uma produção, porque nesse meio tempo existe um mercado, né, dentro disso aí, com trabalhadores, né, dos festivais, né, Alice, Marcelo, que precisam estar nos festivais, né? Então, esse é o formato, diferentemente de outros festivais em outras regiões do Brasil, onde as músicas, por exemplo, premiou lá em Minas Gerais, no festival tal, pode participar em São Paulo com a mesma música, pode participar. Então, em linhas gerais, é isso. Mas nós estamos aí contabilizando 53 anos de nativismo. E no ano 2021, 2020, não 21, né? Foi 50 que anos. foi feito um evento, né, aqui no Rio Grande do Sul, comemorativo aos 50 anos do nativismo, né, para que nós trouxéssemos ao palco a grande maioria dos artistas, como foi feito aqui em Porto Alegre, foi feito no litoral também, e também para que nós refletíssemos sobre as próximas décadas possíveis, né, do nosso nativismo gaúcho, que é o maior movimento vivo, estatisticamente comprovado, né? É o maior movimento musical vivo, né? Onde estão acontecendo da América do Sul, né? Então nós temos aí esse patrimônio que são os festivais. Muito bem. Nativismo, não regionalismo, né? Como dizia o nosso Homero, como eu costumo chamar o Jaime Caetano Brown, né? Não é regionalismo. O termo regionalismo a mim sempre causou asco, pois na terra do churrasco preferimos nativismo, ou mesmo universalismo, que pertence ao mundo inteiro. E eu pergunto ao companheiro, nesse meu tom informal, o que é mais universal do que o berro de um terneiro? Né? Isso aí. Muito bem, então, né? Não é regionalista, é nativista. Inclusive, né? esse ano, 100 anos do Jaime Caetano Brown, Exatamente, né? Eu moro do lado do viaduto Jaime Caetano Brown, assim, uma das coisas que eu gosto de morar ali é porque eu passo ali e tem, né, pintado ali o Jaime com poesias no viaduto e tudo isso. Eu fico, eu moro num lugar onde pega um poeta, né, e pintam a cara dele gigantesca assim e tal. Isso aí é um grande privilégio, né? Contar uma breve história do Jaime aqui. Eu acompanhei o Jaime em 85 lá em Bagé, na minha terra, num festival que ele... Tu tocaste... Toquei com ele. Que legal, poxa. E ele era o apresentador do festival, né? Fazia a apresentação do festival. E ele se atrasou muito, né? Saiu daqui de Porto Alegre, até chegar a Bagé naquela época e tal, em 85, a gente tá falando aí. Um ano antes de eu nascer, né? Vocês nem pensados. E aí lá o ginásio lotado, né? Lotado, lotação máxima. Naquela época os festivais ali, nós estávamos no início dos anos 80, que foi o ápice dos festivais, assim, né? Então lotava muito os festivais. E todo mundo esperando o Jaime e olhando o relógio, 8 horas, 8h10, 8h30, 9 horas. E o Jaime não chegava, né? E o pessoal brabo já, porque o público era um público diferente de hoje, naquela época também. As pessoas ficavam bravas e vaiavam, né? Hoje não tem mais isso, né? E aí, daqui a pouco chega o Jaime e eu tinha
14 anos. Chega o Jaime e me vê com o meu violãozinho assim, esperando que eu ia participar do festival com a música, né? Me vê, já me pega pelo braço, já me leva pro palco junto com ele. Chegou, desceu do carro e foi direto. Né? Já me sentou ali, já faz um costado pra mim, guri, diz ele pra mim assim, né? E, rapaz, ele não ia fazer uma pajada nenhuma, ele ia começar a apresentar, mas ele resolveu explicar pro pessoal por que ele tinha chegado atrasado. Em forma de verso. E aí foi 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de pajada, e cada final de verso, de estrofe começava o pessoal aplaudia e não deixava ele parar. Sim, e ele, imagina. Explicando até ele sair de Porto Alegre, ele faz um floreio, né? Esse era o Jaime Caetano Brown, né? Esse era gênio. Esse era Gênio. A gente podia... Eu vou ler. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma? Eu anotei aqui, eu tenho cola também, assim, né? Meus irmãos de território, o pajador das missões, que repontou nos fogões seu bárbaro repertório, que chega para ajutório de nativismo e de crença, cantar é mais que uma doença, que mal olhado ou quebranto, eu sou viciado no canto, e canto, se dão licença. Tetraneto de cacique, bisneto de curandeira, trago um breve da parteira dos ranchos de pau a pique. Isso talvez justifique essa imponência baguala do cantor que quando fala, do sorçal que quando canta, brotam notas na garganta que até o silêncio se cala. E se eu fui índio primeiro, deste chão abarbarado, antes de ser espoliado pelo ibérico estrangeiro, depois de ser missioneiro, não caí sem resistência, e na bárbara pendência do taura, sem Deus nem lei, eu mesmo me aquerenciei dentro da própria querência. E se ela me foi tomada num raio guacho de luz, quando a beleza da cruz curvou-se perante a espada, extinta chama sagrada que toda cultura encerra, eu que fui morto na guerra, num barbaresco repuxo, me transformei em gaúcho e renasci sobre a terra. Irmão gêmeo de Cepé, retornei de muito longe, trazendo a bênção de um monge e do último pajé, que me ensinaram a fé e a senha dos rapezodos para acalmar os denodos de missioneiro andador no ofício de pajador, que é o mais crioulo de todos. Desde então, canto e cantando, persigo o tempo que viaja, em qualquer parte onde haja uma pátria se formando, um oprimido peleando e uma causa em abandono, sem nunca pegar no sono, onde existam espoliados ou tiranos apossados de coisas que não têm dono. Canto a cordiona que chora e a guitarra que ponteia. A dalva que fogoneia quando vê clareando a aurora, o pialo porteira fora e o boi manso lambendo a canga, canto os lábios de pitanga que tem gosto de resina e o corpo doce da China respingando água da sanga. Eu canto a estrela boieira, eu canto o céu estrelado, eu canto o berro do gado, canto as lides de mangueira, canto a vivência campeira e os remansos do açude, e no instinto de índio rude dos primeiros evangelhos, canto a esperança dos velhos e as ânsias da juventude. Eu canto a infância,
essa planta que merece ser cuidada, a planta mais delicada que nos ares se levanta, ela é a cultura mais santa, precisa de água e calor, porque Deus, nosso Senhor, fez a luz, fez a umidade, para que houvesse liberdade e dela brotasse a flor. Não gosto de cantar rios mortos pelos insensatos, nem vítimas de artefatos dos humanos desvarios, nem corações vazios dos escravos de acabresto, e dentro deste contexto não quero cantar de novo os ancestrais do meu povo, mendigos vendendo cestos. Eu canto o dia que nasce e canto a tarde que morre. Eu canto o sangue que corre e a lua que mostra a face. E se esse mundo se acabasse numa tragédia bravia, assim mesmo eu cantaria o mundo nascendo do outro, indiada domando potro e bugra lavando a cria. Se um dia acaso os feitores dos 4 pontos cardeais queimassem seus arsenais mandando cultivar flores, nós outros, os pajadores, queimaríamos incenso no templo do Pampa imenso, berço do ancestral andejo que peleava por um beijo e morria por um lenço. Imagens bombeando vão das cancelas, na moldura das janelas, pelas frinchas dos galpões, mas bem montado sobre o lombo de um cavalo, botando o pialo em rodeios e marcações. Imagens dos mates ao pé do fogo, envolvidos pelo choro e alguma angústia encruada, mas sim num grito pra tirar o gado da grota, ou na culatra da tropa que se perfila na estrada. Imagens de campanha entristecida pela vida enrijecida no compasso da existência, mas da alegria e da emoção das carreiradas nos bolichos beira-estrada pelos fundões da querência. Mas da alegria e da emoção das carreiradas nos bolichos beira-estrada pelos fundões da querência. Não crio imagens na moldura das paredes, embora as mesmas guardem lembranças dos meus, mas sim liberto num santo altar de coxilha, porque ali estou mais perto de mim, do vento e de Deus. Não crio imagens que acalantem muitas almas, me falta calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Muito bem. Muito... Não, mais música aí. Vamos lá, vamos lá. Que temos? Podemos fazer uma instrumental, sabe? Vocês cantando uma do Marenhos. Olha aí. Ah, mas eu vou ter que pegar a cola. Inclusive, eu queria agradecer porque ele repostou. Eu acho que ele gostou, né? Senão ele teria ficado com vergonha, assim, né? Qual tom será? Fá sustenido? Eu canto em Mi menor. É. Eu quero chegar nas casas. Eu sou não sou tenor. Não.
Acalmado o Tarumã ganhou sombra mais copada pela várzea espichada e o sol da tarde caindo. Um painhuelo maragato se abriu no horizonte, trazendo um novo reponte e um fim de tarde bem lindo. Daí um verso de campo se chegou da camperiada, no lombo de uma gateada, frente aberta de respeito. Desencilhou na ramada, já cansado das lonjuras, mas estampando a figura campeira bem do seu jeito. Cevou mate pura folha, jujado de maçanilha, e um ventito na coxilha trouxe coplas entre as asas. Naquele galponeiro onde o verso é mais caseiro, templado à luz de candeeiro e um quarto gordo nas brasas. A mansidão da campanha traz saudade feito açoite, com olhos negros de noite que ela mesma querenciou. E o verso que tinha sonhos pra rondar na madrugada deixou a cancela encostada e a tropa se desgarrou. E o verso sonhou ser várzea com sombras de Tarumã, ser um galo pras manhãs ou um gateado pra encilha. Sonhou com os olhos da prenda vestidos de primavera, adormecidos na espera e o sol pontear na coxilha. Deixaram arreios suados e um silêncio de espora, um cerne com cor de aurora queimado em fogo de chão. Pra que cuia e uma bomba recostados na cambona, e uma saudade redomona pelos cantos do galpão. É bonito! Cheirando a vida, muito bem, né? Olha aqui, ó, cantando com os caminhos. Isso aí nunca tinha acontecido nada parecido. Deixa eu respirar aqui, né? Muito bem. Não, assim. Falem aí. Tá perigando virar um grupo já, né? A gente tem poeta. Tem 50 festivais aí, assim, né? Um desses a gente pode ir. Vamos lá. Ai. Muito bem. Não, eu não sei quanto é que estamos de tempo aí. Como é que... Aqui a gente nunca sabe. Um dia hoje vamos botar um relógio ali. Já passado, não que ainda sobe. Tá, não, beleza. Não, o tempo é livre? Tá. Não, muito bem. Não, eu queria... não sobre próximos, mas todos, assim, né? Na verdade, tem uma ideia de como é possível ter gente fazendo música gaúcha, assim, de onde é que o sujeito tira essa ideia e por que chega... E como é que chega assim, não, eu vou tocar música gaúcha, assim, né? Porque uma coisa é o cara, não, eu vou ser DJ de música eletrônica, posso tocar em qualquer lugar do mundo, é a mesma música, né? Cantor lírico, assim, bom, né? Tu só vai crescendo, assim, até chegar no Scala de Milão, mas é mais ou menos a mesma música em todo lugar do mundo, assim, por mais que... exato, por mais que, sei lá, né, o Borghettino toque no Japão e coisa assim, em qualquer lugar, né, mas isso é um caso em 1 milhão. Assim, como é que a gente vai chegar e dizer assim, não, eu vou me dedicar à música nativista, né? É uma pergunta difícil de responder, porque
né? Nós que somos do interior, talvez seja um pouco mais fácil, porque a gente já tem esse convívio, né, no CTG, nos grupos, enfim, no campo, nas instâncias, enfim, né, que nem o meu caso, né, família de rural, desde o bisavô, ou até para trás, que eu não sei, mas talvez até seja, de gente de campo, né? É natural que a gente, musicalmente, se vai pender para a música, já penda para a música que se identifica com aquele lugar que a gente vive. Eu acho que é isso aí, né? Não importa que a gente faça... Não importa o gênero musical que a gente faça, é importante a gente se identificar, a gente conversar com aquele gênero musical, né? Se sentir representado por aquele gênero musical. Eu acho que essa é a grande... E a gente não pode forçar isso nas pessoas, em ninguém, no público, em ninguém, porque se ele não se sente representado com o que eu estou, com o que tu acabaste de cantar nessa letra, o que tu recitaste do Jaime ali, vai ser muito mais difícil, né? Embora haja casos. Eu tive um aluno de violão que chegou para mim, do violão clássico, buscando, Marcelo, eu quero aprender os ritmos regionais que tu ensina, que eu te vi tocando na TV, gostei muito, totalmente urbano, totalmente porto-alegrense. Sim, assim. sim. Primeira aula, segunda aula, terceira aula, ele chegou dizendo, olha, cara, tu sabe que esse meio tempo aí, escutando as músicas, me deu vontade de procurar minha família, porque eu sei que a minha família é do interior, sabia que era do interior, não sabia de onde, agora eu sei que é lá de São Vicente do Sul, né? Aí passou mais uma aula, disse, Marcelo, acabei de chegar lá de São Vicente do Sul, fui visitar, descobri que tem o meu avô, meu bisavô, que morava em tal lugar, que tinha um botequinho, uma vendinha na esquina, e já veio de bombacha. Olha aí, ó. Olha aí. Tá, isso aí que tá faltando minha pra história, mim. esse aluno passou uns tempos mais, ele começou a tocar música gaúcha e passou mais uns tempos, gravou um disco, um CD, cantava muito bem, só faltava aprimorar o violão, né? E eu ajudei ele a aprimorar o violão para ele cantar, né? Um violão condizente ao que ele cantava bem. E aí ele gravou um álbum cantando música gaúcha. Achou a sua identidade. Então, a função da música, do regionalismo, essencialmente, pode ser da gaúcha, da cearense, da pernambucana, que a gente falou aí, isso está atrelado a todas essas culturas. Da cultura como um todo, talvez. Não é? Sim. Para mim, a principal função é nós acharmos a nossa identidade. É isso que a música, que tem um cunho regionalista, porque se a gente falar de um movimento de periferia porto-alegrense, também tem um cunho regionalista, por que não dizer? Claro, porque claro. aquele sujeito que nasceu naquele ambiente ali, ele vai se identificar com aquela música. E ele pode fazer esse processo de busca do mesmo jeito que nós buscamos nosso bisavô, nosso avô campeiro lá. Pode fazer na cidade mesmo. Isso é uma coisa da rainha das artes, que é a música, né? Isso é um poder que tem a música de fazer isso. Eu acho que, falando música, é poesia, obviamente, também, né? De fazer nós buscar o nosso para trás, principalmente. E o regionalismo gaúcho faz buscar o nosso para trás muito mais do que outros gêneros musicais, né? Que nós vivemos num permanente para trás, para frente no nosso... Isso é interessante, sempre, né? Para o futuro, para o passado, que eu quero dizer, né? Tem essa... Eu acho que ali nos anos 90 foi bem forte, né? Trazer coisas de fora, assim. Então, o cara tinha que ter instrumentos, muita percussão, tinha que botar mais percussão, tem que botar isso, tem que botar até coisa assim, feito com sintetizador ali, meio eletrônico, no meio da música gaúcha e tal. E tinha gente que era contra, né, e tal. Isso aí não entrava em certos círculos e tal, mas não tenho visto isso aí. Não, é que houve tentativas, e sempre vai haver tentativas, porque isso mas isso não desde o Teixeirinha. O Teixeirinha também botava coisas... Tentativas de acordo com as tendências nos anos... Hoje, no 20 de setembro, inclusive, levantei para fazer um mate para tomar de manhã, me veio no YouTube um álbum um álbum nada, que nem chamava álbum. Álbum é agora que chama. É um LP da 8ª Califórnia lá. Depois apareceu mais outro da 19ª Califórnia, aí vai mandando para a gente. 19ª Califórnia foi em 1989. Tá? E aí a gente observa nesse disco, que foi inclusive a primeira Califórnia que eu participei, eu estava nessa Califórnia. Todas as músicas com sintetizador, com teclado, aquela viradinha para os anos 90 ali, houve uma tendência disso nos festivais, né? Mas isso é uma função que a arte musical tem também, né? De nos trazer... E uma função que os festivais têm, de nos deixar experimentar. Porque depois que eu estou num mercado de trabalho com uma carreira de shows, de público já formado, que já
já me conhece e tal, eu tenho menos chance de experimentar. Né? Eu tenho que botar para acertar, principalmente na época lá que se lidava com gravadoras, né? Tu tinha que botar para acertar, tu não podia errar num disco que tu gravava. Então os festivais te dão essa oportunidade. O Marcelo vai escrever a música dele lá, ele pode fazer o que quiser, ele pode experimentar o que quiser, o máximo que vai acontecer é não classificar. Não é isso? Isso aí é importantíssimo, eu acho que é um modelo a ser repetido e com muita coisa. Eu acho que com literatura isso aí poderia ser um grande modelo, assim, né? Começar com conto, com poesia e tal, né? Mas porque realmente tu vai ter um esforço e um reconhecimento. É complicado o artista trabalhar para esperar assim, não, talvez, né? Você que nem o Van Gogh, só depois de morto o cara vai ser valorizado, então assim, né? Mas esse modelo do festival funciona muito bem, assim, né? Funciona pela história que tu tá me contando que eu não conhecia. É um ser vivo, né? Ele vai se transformando, se adaptando às necessidades de agora, por exemplo. A linguagem que existe agora é bastante diferente da minha dos anos 90. Eu participei efetivamente dos anos 90 inteiros, assim, 10 anos intensos nos festivais. E hoje eu faço parte daquele grupo que já está um pouco mais afastado, ou quase totalmente afastado dos festivais como concorrente. Uhum. Tu cantasses aí o Luiz Marenco, por exemplo, já direcionou para outra... Não vou dizer para mais acima ou mais para baixo, mas para outro norte. Mas muito do repertório que a gente diz, seja, assim, as clássicas são vencedoras de festivais, sei lá, se ele pegar desde os Fagundes lá e tal. Exato. Lá, então os festivais também eles têm essa função. O festival diz para ti assim, olha, Marcelo, eu tô aqui, tô te esperando, vem participar aqui, mas depois tu alça o teu voo, tu vai adiante. Sim. Né? Não, legal. Entendeu? Então, mas ele está ali como um lugar espetacular para a gente experimentar. É isso aí que funciona. Veio o assunto aqui do movimento nativista, mas ele está para isso, e que venham muitos outros e que novas gerações possam se beneficiar também disso, né? Volto a dizer que é uma peculiaridade aqui do nosso Rio Grande do Sul, hoje no 20 de setembro, dia do Gaúcho, sirvam nossas façanhas. Essa é uma façanha boa. Tem umas que não é bom falar muito, não, mas essa é uma façanha boa, né, tia? Não, exato. Essa é uma façanha boa. Não é só a Guerra Farroupilha, não, que é a façanha. Tem muitas façanhas boas. A Guerra Farroupilha é a que nós usamos aí para simbolizar, mas tem muitas façanhas que não se falam, que são façanhas fenomenais dos gaúchos, né, do povo rio-grandense. Inclusive, essa palavra gaúcho, eu me permita aqui, refletir um pouquinho sobre ela. É uma grande discussão. Que eu praticamente, assim, eu não gosto de ser chamado de gaúcho. Marcelo, mas como assim? Né? Por que eu não gosto de ser chamado de gaúcho? Porque essa expressão gaúcho, um amigo deve saber disso, começou lá no finalzinho do século XIX, lá no Rio de Janeiro, com rio-grandenses, vamos usar a palavra correta, rio-grandenses que morar lá, trabalhar, e obviamente se juntavam porque eram do mesmo estado. Né? E quando chegava um rio-grandense que chegava lá e se incluía nesse grupo, era chamado, chegou mais um gaúcho. Mas gaúcho porque a gente usava bota e bombacha. E aí, numa determinada época, que agora eu não vou saber lembrar aqui quando é que foi instituído isso oficialmente, passou a se chamar o rio-grandense de gaúcho, mas não... No 64, acho que foi ali. No geral, assim. Junto com o hino rio-grandense, acho que era alguma coisa assim. O Érico Veríssimo, ele começa a falar em gaúcho, né? O Tempo e Vento começa no século XVIII, né? E ele começa a usar esse termo para se referir a qualquer rio-grandense só depois do Getúlio Vargas, assim. Exato. Né? Só para o pessoal que tá nos assistindo aí, pode ser por que o Marcelo não acha errado o gaúcho? Porque, na verdade, a gente está colocando nesse habitante do Rio Grande, nesse nativo do rio-grandense, a obrigação de ser gaúcho. Gaúcho no sentido do essencialismo do gaúcho. E não precisa. Ele se ele quiser. Ele cultiva a tradição gaúcha se ele quiser. Né? Então, assim, chegou um gaúcho aqui. O cara não é gaúcho. O cara é rio-grandense. Ele pode ser gaúcho e rio-grandense. Não se trata de naturalidade. Então, tem que ter cuidado. E isso é um fardo que a gente carrega. Inclusive... Na minha opinião, né? Sim. Mas, inclusive, hoje, eu acho que não existe mais, mas já houve essa polêmica, deve ter durado muito pouco, porque existe duas academias literárias, uma academia gaúcha de letras e outra academia rio-grandense de letras, né? E justamente tudo aquilo que é da rio-grandense, né, cabe também o que está na academia gaúcha, mas a gaúcha seria para uma literatura com temas relacionados ao Rio Grande do Sul. Agora, a academia rio-grandense de letras são para autores nascidos no Rio Grande do Sul, né? Que não precisam falar
né? Não precisa escrever como o Barbosa Lessa, o Josué Guimarães, o Érico Veríssimo e tudo isso, né? Então são duas coisas. Então acaba tendo essa classificação, não é uma divisão, é uma classificação, né? Que são duas coisas diferentes. Assim, eu não posso dizer que né, que tudo é gaúcho porque aqui, né? Sei lá, as empresas que a Gerdau é gaúcha, é rio-grandense, né? Rio-grandense. Eu uso essa expressão violão gaúcho, uso desde 2001. Eu uso essa expressão para fazer uma qualificação assim do meu método de violão, né, aplicado sob a luz da música gauchesca, nativista, tradicionalista, enfim. Mas o que eu estou me referindo aí? O violão gaúcho, aí sim, na sonoridade gaúcha, né? Naquele projeta, que direciona para o gauchismo, que é algo também muito subjetivo, que tem escassa literatura sobre o gaúcho, na verdade, né? Sim. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e a gente precisa saber mais sobre isso aí, enfim. O pessoal não vai entender bem. Não tem a biblioteca pública do estado, aquilo ali é só sobre o Rio Grande do Sul e é um edifício enorme, cheio de livros. Só que para nós ainda é pouco. Essa é que é a verdade. É que uma coisa é os livros que tem, outros livros que estão acessíveis, vamos dizer assim. Exato. Não, é muito difícil. É muito difícil tu entrar numa livraria em qualquer cidade do Rio Grande do Sul para achar um Érico Veríssimo, um Jaime Caetano Brown. Tu acha as poesias assim? Não acha, né? Exatamente, a gente não vai numa biblioteca procurar. E teses mais acadêmicas e tal, historiografia e tudo isso é pouca. Já foi escrito muita coisa, mas o acesso disso... E sobre música também, tem muito pouca coisa sobre música. Pouquíssimo. Muito pouca coisa. Pouquíssimo. A gente eu me lembro de um livrinho do Bruno Kiefer, que é um livrinho aí sobre a música erudita do Rio Grande do Sul, deve ter um livrinho desse tamanho, e aqui já houve vários compositores e tudo, né? Muita coisa acontecendo, a gente já teve ópera, compositores de ópera, de sinfonia, de todas essas coisas, e saiu ali uma listagem dos compositores das suas obras, não tem mais nada. Então realmente fica aí o desafio, né, para a gente tocar essa para frente. Mas, bom, falando sobre as novas gerações, então, terminando do ponto que o Marcelo parou falando sobre o nativismo, amanhã, dia 21 de setembro, acontece no Parque Harmonia um festival para a gurizada. Então, tá aí a importância também dos festivais nativistas, que muitos têm o seu filhote, como eu gosto de chamar. Tem a Coxilha Piá, tem o Carijinho, do Carijo, a Califórnia de Uruguaiana tinha a Califórnia Petiça, e é muito importante os festivais manterem esse movimento de cada um ter a sua fase piá. Tem a fase local, fase geral, e tem a fase piá, juvenil. Então, eu venho desse movimento. Eu comecei nos festivais nativistas, Piazote, piá, mirim, juvenil, e tô aqui por causa deles, por causa desse movimento. Foi onde eu cresci e foi onde me permitiu conhecer ídolos, como o Marcelo, quem eu conheci na Galderiada de Rosário. Então, para a criança é muito importante porque a gente tem aquele contato com os ídolos. A gente pode ficar para o festival, para a noite, assistir lá o Joca Martins, a Juliana Spanevello, a Annalise Severo, todos eles em cima do palco. E depois, anos mais tarde, eu, por exemplo, hoje tenho a alegria de chamar esses ídolos de colegas. Então, os festivais mirins, eles nos preparam para o grande palco e para seguir essa carreira que são oportunidades que o palco do festival nos dá. Não, muito bom, muito bem. Mas trabalhos mesmo, então, tu tinha dito, futuros trabalhos, né? Mas o que estão fazendo e primeiro, como achar no Instagram, porque o pessoal não é daqui, não é? Mas assim, querendo levar o pessoal para Fortaleza aí, fazer show e tudo, estamos contratando. Depois tem 10% de comissão por eu ter divulgado aqui e tal, né? Toda essa parte. Não, por favor. Aí, ó, pronto. Bueno, não, mas o que vocês têm feito assim, né? E como é que bom, só uma pergunta que daí todo mundo faz, como é que faz para viver de música, né? Porque isso é uma... Eu tenho meu trabalho instrumental, sou formado na URGS aqui em música. Meu trabalho instrumental, toco com bastante gente. Embora minha raiz musical seja na música gaúcha, na música daqui do Rio Grande do Sul, a música tradicional daqui do Rio Grande do Sul, toco um pouco de tudo, aprendi a tocar um pouco de tudo por gosto mesmo, do mesmo jeito que a gente aprende a gostar de vários gêneros literários, a gente aprende a gostar de vários gêneros musicais e aprende um pouco com todos eles.
E aí, estudando um pouquinho de cada coisa, a gente consegue ver, olha as semelhanças que tem esse com esse, olha as diferenças que tem esse com esse, consegue... eu comparo muito o estudo de música com linguagem, sabe? Eu tenho que aprender o vocabulário daquele gênero musical e a construção das frases, a construção das melodias. E a gente vê coisas que são daquele vocabulário e coisas que não são, e dessas que não são, algumas funcionam, outras não funcionam. Então, o lance de estudar vários gêneros é como estudar várias línguas, assim, gosto de comparar. É muito interessante o aprendizagem. A gente vê os gêneros que são irmãos ali, que vieram da mesma origem, que foram se ramificando. E a gente acaba se tornando um profissional versátil também para poder trabalhar. Isso é interessante porque, né, é o que eu digo assim, a melhor coisa que eu fiz para desenvolver os estudos de literatura e de cultura mesmo, né, mais universal, assim, e conseguir acessar literatura antiga, greco-romana e tal, literatura alemã, francesa, foi ler mais literatura do Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, uma paisagem que é descrita num livro eu conheço. Sim. Ou eu posso pegar, viajar alguns quilômetros e olhar, não é? Então, se eu leio aqui o Jaime descrevendo paisagens do Rio Grande do Sul, né? O templo do Pampa Imenso, né? Eu digo, isso é chamar de templo uma paisagem é algo que Homero também faz, né? Que autores antigos, medievais, fazem também, né? Mas isso não tinha tanta força para mim. E aí, quando eu vejo quando eu posso enxergar essas coisas aqui no meu entorno, né? Falando da história dos meus antepassados e tal, quando eu leio o Josué Guimarães falando dos imigrantes alemães chegando aqui, entrando em contato com a cultura gaúcha e aprender a tomar chimarrão, não gostando, depois de 10 anos já não consegue mais ficar sem, né? Que é o que aconteceu com todos os alemães e italianos, aí são os que mais consomem erva mate, eu acho que é esse pessoal aí daqui do Vale do Taquari e por aí fora, né? E quando eu leio aquilo tudo me faz sentido. Eu consigo acessar muito mais fácil, né? Um livro como a Ilíada, que foi escrito há 3.000 anos, certo? Que trata de uma cultura diferente, muito mais antiga, numa paisagem diferente que já nem existe mais aquela paisagem. Na Ilíada sempre tem ali os troianos, domadores de cavalos. Exatamente. São gaúchos, né, cara? Não, os heróis gregos são todos gaúchos, assim, porque eles fazem churrasco, qualquer coisa é motivo para... Daí mataram 100 bois e fizeram... E a descrição que ele faz é muito boa, porque eles é em espeto, né? Sim. Os gregos antigos, os heróis, faziam um churrasco botavam as postas das pings, ovelhas, fazem de ovelha também, né? Nos espetos e botavam sal depois, né? E só comiam carne, não vê ali que eles estão comendo peixe, coisa assim. Não, era só ovelha e gado, né? É muito gauchismo. A Guerra de Troia foi a maior camperiada ali né? A primeira das camperiadas. Durou 10 anos também, né? Então, assim, é isso aí. Né? Por isso o gaúcho não é o rio-grandense. O gaúcho é universal, né? A gente só está repetindo a história universal aqui, né? Então, acho que com a música é isso. A partir da música gaúcha, tu consegue acessar. Exatamente. E vice-versa, né? Como a gente falou, tava lendo a Ilíada, mas para entender aquilo lá, tava trazendo para nós aqui. O que eu consigo adaptar daquela história para o Rio Grande do Sul, para minha própria vivência, porque eu vivo em primeira pessoa, né? Não só através de um livro. Então, é isso. Muito bem, muito bem. Pessoal, vamos ouvir mais uma música e... considerações finais, depois mais uma música e a gente termina e eu libero vocês. Eu muito fazer aqui, que é Milonga dos Ancestrais. É uma música que ilustra toda a história do Rio Grande do Sul. Assim. Maravilhoso, me arrepio toda vez que eu ouço. Que a gente toca junto. Muito bem, muito bem. Segura o microfone. Mas tu vai cantar também? Marcelo. Hoje a gente faz uma todo mundo junto. Isso. Nesta milonga campeira, mais chucra que uma tronqueira, mordida pelos baguais, canto sangues ancestrais, de onde brotou o Rio Grande, enquanto a alma comande, meu canto não para mais,
é a voz dos pais dos meus pais que escuto por onde ande. Meu candeeiro é luz de ouro do lunar do índio Cepé, aquele que pôs de pé as catedrais missioneiras. Venho de Pinto Bandeira, de Bento e de Canabarro, e se mais longe me esbarro, venho de Borges do Canto, do rancho que hoje levanto, esteios, quinchas e barros. Meu bisavô levantou-se, de lança em punha enristada, nas sesmarias tirada, dos 4 pontos cardeais foi bagual. Entre os baguais foi pedra em picos de serra, plantou estâncias na terra, regadas com seu suor, na paz campeiro e pastor, e um tigre em tempos de guerra. Ponto fletes que são crias das tropilhas chimarronas, que eram senhoras e donas do tempo quando em divisa, e o meu passo quando pisa campos de flor e trevais, vai por rastros ancestrais que ergueram mesmo repique nos ranchos de pau a pique e os sinos das catedrais. Venho de longe no tempo, muito embora os tempos novos, sou cria dos 7 povos, do índio branco e mestiço, e talvez seja por isso que quando a noite se alonga, sou Urutau e Araponga, João de Barro e Siriema, num canto feito poema, num bordonear de milonga. Muito bem, muito bem. Buenas. Olha, não, dá vontade de ficar assim, eu fico meio constrangido aqui, porque daí a gente vai ficar... Eu ainda tomei esse mate pura folha aí, e aí tô acordadaço. Umas 2 horas. Exato, né? Mas, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Voltem sempre. Quer dizer, agora vocês vão voltar, porque todo ano a gente vai exigir, né? A próxima vez com churrasco, né? A gente vai mais bem preparado, assim. Aqui a gente fez até... A gente tem chão aqui atrás no pátio. A gente já fez costelão aqui. Chegamos aí cedo da manhã, passamos o dia todo aí, comemos às 4 da tarde, né? Mas então, né? Sejam bem-vindos. O Instituto Hugo de São Vítor é de vocês também. Aproveitem, né? Os filhos aí podem vir estudar aqui, né? Quando vierem e tiverem, né, idade. Então, por favor, né? Serão muito bem-vindos. E muito bem. Podemos decidir o que mais que vão cantar aí para terminar, mas assim. Bom, a gente agradece a receptividade, o convite. E neste 20 de setembro, então, encerramos com qual música? Foi no Rio Grandense. Olha aí. Mas podia ter a estrofe do meio, não é? Que nos foi roubada, né? Entre nós revive Atenas, para assombro dos tiranos. Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Eu acho que tem que ter essa estrofe no meio aí, né? Dá para fazer? Eu não sei se não é proibido, mas eu acho que não. Assim. Perfeito.
como aurora precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Muito bem, até o ano que vem para mais um 20 de setembro. Feliz Dia do Gaúcho. Feliz Dia do Gaúcho. Gracias.